Evangelho de João, capítulo de número 4, é o texto que nós vamos ler. Eu vou ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, está escrito assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou ele a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Amém. Graças a Deus. Para se sentar. Que o Senhor nos fale nesta hora. É preciso nós falarmos nesta noite aqui, a título de introdução, que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Havia uma rivalidade, uma briga, uma disputa entre judeus e samaritanos.
samaritanos. Como se houvesse uma disputa. Na verdade, havia uma espécie de ódio, uma espécie de ira, de raiva, de mágoa, uma espécie de ódio contra aqueles que eram seus meios irmãos. E essa rivalidade já durava mais de 500 anos. Na verdade, foi no ano 722 quando a Síria invadiu o reino do norte. Israel estava dividido em 2 reinos. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Jerusalém, que era a capital, continuou sendo a capital, mas do reino do sul. E as outras 10 tribos se dividiram e ficaram ao norte e fizeram da sua capital Samaria. Durante algum tempo aquele reino prevaleceu, e no ano 722 a.C., a Assíria veio e dominou o reino do norte, o reino de Israel, e destruiu aquele reino. Levou uma parte do povo cativo e deixou uma parte do povo na terra. Mas não deixou aquela parte sozinha ali, não. O rei da Síria então pegou pessoas de várias outras nações que ele também havia conquistado e trouxe para Israel e colocou ali. Qual era a estratégia do rei da Síria? Vamos misturar as raças e vamos misturar as religiões. Vamos fazer uma miscigenação de raças e vamos fazer com que aconteça um sincretismo religioso, uma mistura de religião. Porque aqueles outros povos não adoravam o Deus de Israel. E o que aconteceu? Aquele povo que ficou lá em Samaria, que eram judeus, israelitas, agora se misturaram, casaram-se com pessoas de outras nacionalidades. Mas não só se casaram com pessoas de outras nacionalidades, passaram também a incorporar crenças de outras nações. Passaram a adorar ídolos dessas nações, deuses falsos, deuses dessas outras nações. Passaram a incorporar práticas religiosas dessas nações na sua liturgia de culto. E depois de algum tempo, quando o reino do sul também foi conquistado pela Babilônia, quando a Babilônia veio e conquistou Jerusalém, a história vai nos dizer que isso aconteceu no ano 586 a.C. E o reino do sul, os judeus do reino do sul ficaram cativos, ficaram como prisioneiros de Babilônia por 70 anos. 70 anos, conforme dizia a profecia. O que aconteceu então? Depois de 70 anos, Deus levantou um homem que não era crente. E Deus usou um homem que não era do povo de Deus. Deus usou um homem chamado Ciro. Ele era rei. Foi rei da Pérsia. E quando ele conquistou, ele tomou a liderança do império, ele então permitiu aos judeus que estavam na Babilônia que voltassem a Jerusalém para reconstruir o seu templo e reconstruir a sua cidade. E não só permitiu que voltassem, mas ele ajudou esse povo também a voltar e a reconstruir o templo e a cidade. Quando eles voltaram para reconstruir o templo, aqueles samaritanos, que agora eram judeus, israelitas, misturados com outras nações, e que tinham um culto também muito bagunçado, muito misturado, viram os judeus voltando para reconstruir o templo de Jerusalém. Eles foram até lá e disseram assim: olha, nós queremos fazer parte disso. Mas os judeus
disseram assim: não, vocês estão misturados em raça, e vocês não só estão misturados em raça, mas vocês misturaram a sua religião. A religião nossa, que era adorar o único e verdadeiro Deus, vocês misturaram com idolatria, e nós não queremos a ajuda de vocês. E aí nasceu essa rivalidade, essa briga entre judeus e samaritanos. Depois de algum tempo, os samaritanos decidiram construir um outro templo lá em Gerizim, no Monte Gerizim. Eles falaram: bom, já que eles não querem que nós os ajudemos, nós vamos então construir o nosso próprio templo e vamos fazer o nosso próprio culto. Construíram o templo no Monte Gerizim, onde também eles adoravam outros deuses. Construíram o templo ali, mas no ano 129 a.C., para piorar um pouquinho a situação, um homem veio lá, um general lá dentre os judeus veio lá e destruiu tudo aquilo lá, destruiu aquele templo. Aí a rivalidade, a rixa cresceu, a briga cresceu. Os judeus não gostavam dos samaritanos, e agora muito menos os samaritanos dos judeus. Passar por Samaria para um judeu era como passar em uma zona de guerra, era passar em um lugar onde ele poderia ser apedrejado, onde ele poderia ser cuspido, onde ele poderia ser talvez lixado. Era passar em um lugar onde ele poderia ser ridicularizado e talvez poderia sofrer algum tipo de violência. E isso é interessante, porque o versículo 4 do texto que nós lemos aí, capítulo 4, versículo 4, diz assim, que era necessário a Jesus passar por Samaria. E eu pergunto, por que era necessário? Por que era necessário? Haviam 3 caminhos pelo menos, e a maior parte dos judeus não passava por Samaria, porque sabia que se passasse por Samaria, poderia ser ridicularizado, poderia ser xingado e talvez até apedrejado. Jesus era um judeu, ele tinha pelo menos 3 caminhos para passar, mas ele escolhe passar por Samaria, e o texto diz que para ele, para Jesus, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque ali Jesus haveria de encontrar uma mulher que tinha uma sede na sua alma, um vazio na sua vida, e ela precisava ser alcançada pela graça de Deus. Com isso, eu quero dizer a você que veio aqui hoje, uma coisa que eu já disse aqui. Costumo dizer isso muitas vezes. Já disse isso aqui e volto a dizer. Ninguém se antecipa a Deus. Ninguém se antecipa a Deus. Ninguém consegue chegar antes de Deus. Ninguém consegue estar lá antes de Deus para fazer alguma coisa acontecer. Ninguém se antecipa a Deus. Jesus tinha 3 caminhos e ele decide passar por Samaria. Ele decide passar por aquele caminho onde ele poderia ser xingado, onde ele poderia ser ridicularizado e onde ele poderia talvez até ser apedrejado. E o que é mais interessante de tudo isso é que no final da história, os samaritanos que não gostavam dos judeus, eles pedem para Jesus ficar mais um tempo com eles, mais pelo menos 2 dias com eles. Esse Jesus é maravilhoso. Quando ele chega na vida do homem, ele transforma a vida do homem. Quando ele chega no coração onde há ódio, ele arranca, ele muda a história, ele transforma a história do ser humano. Sabe por quê? Porque a graça de Deus
é inconveniente para com o pecador. Estranho falar isso, né? Parece um pouco estranho usar esse termo, mas já você vai entender o que eu estou querendo dizer. A graça de Deus é inconveniente para com o pecador. Estranho isso. Por que a graça de Deus é inconveniente para com o pecador? Porque a graça de Deus alcança o pecador quando o pecador não quer ser alcançado por ela. Porque a graça de Deus aborda o pecador no seu pecado quando ele não quer ser visto por ele. Quando ele pensa que está fora dos alcances dos olhos de quem quer que seja, os olhos de Deus estão sobre ele e a graça de Deus o alcança. E aqui nós entramos na nossa mensagem e eu quero dizer em primeiro lugar a você que Jesus surpreende aquela mulher. A graça de Deus é inconveniente. E Jesus, que é a manifestação viva da graça de Deus, ele vem na sua inconveniência e ele surpreende aquela mulher quando ela não quer ser surpreendida. Ele surpreende aquela mulher, por quê? Porque ela não quer ser encontrada. Ele surpreende aquela mulher ao estar no poço ao meio-dia, porque meio-dia não era a hora de ninguém estar no poço. É uma região muito quente, uma região quase desértica. Ninguém ia no poço ao meio-dia. As mulheres se reuniam para buscar água pela manhãzinha. Ao romper da alva se reuniam as mulheres e iam todas juntas. E aí elas buscavam água todas juntas. Por quê? Porque era mais seguro, não é? Era mais seguro. Vou no caminho, sou mulher. Se eu estou com muitas mulheres, não estou sozinha, mais seguro. Iam juntas, por quê? Porque também aquele era um momento de comunhão, de amizade. Aquele era um momento de vida social das mulheres. Uma vez que a mulher não podia conversar com o homem em público, ela tinha que conversar com mulheres em público. Mas ao meio-dia não era possível, porque ao meio-dia o sol era muito quente, muito escaldante. Então elas iam para o poço ao romper da alva pela manhãzinha, ou se houvesse necessidade no finalzinho do dia, quando tudo já estava bem mais fresco, quando o sol já tinha quase desaparecido. Mas esta mulher, ela vai ao poço ao meio-dia, porque ela não quer ser encontrada por ninguém. Ela não quer ser encontrada por ninguém, não quer ser vista, ela não quer conversar, ela quer se enclausurar na sua solidão, ela quer estar só no seu aposento, ou melhor, no aposento do seu eu. Mas quando ela vai ao meio-dia ao poço, Jesus surpreende ela, porque ele está lá esperando ela no poço ao meio-dia. Jesus surpreende ela também porque ele dirige a palavra a ela. E ele era homem, e um homem não podia falar em público com uma mulher. A cultura da época e a cultura deles dizia que não era algo honroso, algo nobre de um homem, da parte de um homem falar com uma mulher, dirigir a palavra a uma mulher em público. Mas Jesus chega até ela e Jesus fala com ela. Jesus surpreende ela porque ele está no poço. Jesus surpreende ela porque ele fala com ela. E Jesus surpreende ela mais ainda, porque ele diz para ela: olha, me dá um pouco d'água, me dá de beber. Eu quero beber na tua botija, eu quero beber no seu odre, eu quero beber no seu cântaro.
Aleluia! O Deus eterno, Criador de todas as coisas, aquele de quem João diz no capítulo de número 1, que todas as coisas foram feitas, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que era Deus, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, esse aborda aquela mulher e diz: olha, eu quero beber no seu cântaro, eu quero beber da sua botija, eu quero beber no mesmo copo que você. Ele desce do trono, ele se identifica com o pecador para dizer: olha, eu quero beber do seu copo, eu quero comer do seu prato, eu quero sentar na sua mesa. Eu não sei se você sabe, mas os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo impuro. E o texto diz aí no versículo de número 9, finalzinho do versículo 9, diz assim: olha, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está escrito aí ou não? Quem fechou a Bíblia, por favor, abra João capítulo 4. Nós estamos aqui no meio da ministração da palavra. Sua Bíblia tem que estar aberta. Capítulo 4, versículo 9, finalzinho do versículo: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Agora olha para mim, a palavra comunicam aí no texto original não significa conversar. A palavra que está aí no texto grego significa que eles não comiam no mesmo prato, não bebiam no mesmo copo, não comiam a mesma comida. Compreende? Por quê? Porque os judeus consideravam os samaritanos imundos. E para o judeu, quem comesse a comida de um samaritano se tornaria imundo. Quem bebesse água no cântaro, na botija de um samaritano, se tornaria imundo, como aquele samaritano. A situação era tão grave, irmãos, que para um judeu xingar o outro, algumas vezes ele usava esse termo, samaritano. Era um xingamento para um judeu. Se você olhasse para um judeu e dissesse: olha, você é um samaritano, você estaria xingando ele. Fizeram isso com Jesus. Há um outro texto onde fizeram isso com Jesus. Dizer a um judeu que ele era samaritano era equivalente a xingar, porque eles consideravam os samaritanos como cachorros. Como cachorros. E agora Jesus vem àquela mulher, e Jesus diz para aquela mulher: olha, dá-me de beber. Jesus diz para aquela mulher: olha, eu quero beber da sua vasilha, eu quero beber do seu cântaro, quero beber no seu copo. É por isso que aquela mulher olha para Jesus e ela diz no versículo 9: olha, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. É por isso que ela diz isso. Ela fica chocada com a atitude de Jesus, que se identifica com ela e diz: olha, eu quero beber o que você bebe, quero beber no seu copo, quero comer na tua mesa, quero estar com você. E é isso que ele faz com o pecador. É isso que ele faz comigo e com você. Ele, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, ele deixa o seu trono de glória, ele se identifica conosco e ele diz: olha, eu quero beber o que você bebe, comer o que você come, eu quero habitar no corpo de carne semelhante ao seu, eu quero sofrer o que você sofre, eu quero
cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Aleluia. É isso que ele faz pelo pecador. Jesus se apresenta àquela mulher como dom de Deus. Ele se apresenta a ela como um presente de Deus. Ele se coloca diante dela e ele diz, olha, no versículo de número 10, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. E uma tradução possível, olha aqui para mim, uma tradução possível aqui, uma tradução possível e até indicada por muitos biblistas, é que a palavra é, se tu conheceras o dom de Deus, a palavra é, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz? Essa palavra segundo alguns bons biblistas, deveria e poderia e pode ser traduzida por ou seja. Ficaria assim: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse que o dom de Deus sou eu, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para ela: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e soubesse que o presente de Deus sou eu, tu me pedirias e eu te daria água viva. Jesus se apresenta a ela como o presente de Deus, como o dom de Deus. É assim que ele se apresenta a nós. É assim que ele se apresenta ao pecador. E ele diz ao pecador: olha, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele oferece água viva. Jesus oferece água viva. Ele deixa claro que esta água não é a água do poço. Ele deixa claro que essa água não é a água do poço. Porque a mulher diz assim: ó Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo dele ele próprio, os seus filhos e o seu gado. Aí Jesus olha para ela e responde no versículo 13: qualquer que beber desta água, esta água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Jesus deixa claro que a água que ele oferece não é a água daquele poço. Jesus deixa claro para aquela mulher que a água que ele oferece é a água que satisfaz para a eternidade. Ele diz: olha, eu sou aquele que te satisfaz para a eternidade. Onde está escrito isso? Está escrito aí, ó: aquele que beber, versículo 14, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, nunca mais, note bem isso, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte e jorrará para a vida eterna. Jesus está dizendo: olha, eu vou satisfazer você por toda a eternidade. Eu vou satisfazer a tua necessidade, o vazio da tua alma por toda a necessidade. Aquela mulher trazia um histórico de insatisfação. Aquela mulher havia vivido 5 relacionamentos e agora estava no seu 6º. Ela havia tido 5 casamentos e agora estava em um 6º relacionamento. Ela estava buscando a satisfação da sua alma nos homens, nos relacionamentos, na sua vida conjugal.
Jesus se apresenta a ela e diz: olha, a satisfação para a sua alma não está nisto, não está no casamento, não está na sua vida conjugal, não está nos seus muitos relacionamentos. A satisfação para a tua alma está em mim, porque eu te darei uma água que jorrará para a vida eterna, que saciará o teu vazio, a tua sede, a tua necessidade, suprirá a tua necessidade por toda a eternidade. Jesus se apresenta a ela como aquele que satisfaz por toda a eternidade. Olha, você que está aqui nesta noite, se você tem um vazio na tua alma, entenda uma coisa: Jesus é aquele que satisfaz, é aquele que supre a necessidade da tua alma, e aquele que supre para sempre, por toda a eternidade, porque os prazeres desta vida são transitórios e passageiros, mas Ele é para sempre. Aleluia, aleluia. Jesus faz ela enxergar o seu verdadeiro estado. Jesus faz aquela mulher olhar para ela mesma. Você já notou que às vezes você está com uma roupa que está um pouquinho suja? Quando você está num lugar escuro, você não percebe que ela está um pouco suja. E aí quando você chega onde tem uma luz bem forte, uma luz que ilumina muito, ou ao sol do meio-dia, você nota aquela sujeira na sua roupa. Já notou isso? Já percebeu isso? Quando nós nos aproximamos dele, nós percebemos o quão limitados nós somos, o quão pequenos nós somos, o quão fracos nós somos, o quão dependentes nós somos. Jesus olha para ela e diz: olha, dá-me de beber. É estranho porque, na verdade, quem tinha um vazio, quem tinha uma sede, não era Jesus. Quem tinha uma sede interior era ela. Mas Jesus se apresenta a ela como aquele que tem um tipo de sede, uma sede exterior. E ele pede para ela: água, dá-me de beber, satisfaça a minha necessidade. Quando Jesus diz a ela: dá-me de beber, ele está dizendo a ela: olha, você tem algo que você possa oferecer e satisfazer a necessidade de alguém? Você tem alguma coisa que você possa oferecer, alguma coisa de si mesmo que você possa oferecer e satisfazer a necessidade de alguém que você tem? É isso que Jesus estava perguntando a ela. E aí mais embaixo ele diz assim: olha, se tu conheceres o nome de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias. Quando ele diz assim, olha, tu lhe pedirias, ele está dizendo: você tem uma necessidade. Você tem uma necessidade que você não pode suprir. Portanto, você não tem nada para oferecer. Primeiro ele pede água. Quando ele pede água, ele está dizendo: você tem alguma coisa para oferecer e suprir a necessidade de alguém. Aí depois ele diz: olha, tu lhe pedirias. Quando ele diz tu lhe pedirias, ele está dizendo: você tem uma necessidade que você não pode suprir. Então você não tem nada para oferecer, você não tem nada de si mesmo, você não tem nada que você não tenha recebido. Isso é tão verdade que a mulher diz assim no versículo 12: porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Olha aqui para mim um momento. Aquele poço era um sinal de orgulho para aqueles samaritanos, porque estava ali no território deles, e era o poço do grande Jacó, do homem que deu nome à nação de Israel. Aquele poço era um símbolo de orgulho para os samaritanos.
Mas Jesus pega aquele símbolo de orgulho e mostra para aquela mulher que na verdade não é um símbolo de orgulho, não. Na verdade aquele poço é apenas a revelação de que ela não tem nada, e tudo que ela tem ela recebeu de alguém, porque ela mesma diz: olha, o poço, quem nos deu foi nosso pai Jacó, alguém nos deu, ou seja, não tenho nada de mim mesmo, como diz a Escritura, nada tens que não tenhas recebido. Era isso que Jesus estava dizendo a ela. Você tem uma necessidade, e de você mesmo você não tem nada para oferecer. Você precisa daquilo que eu quero lhe dar. Eu quero lhe dar algo que vai mudar a sua história. Eu quero lhe dar algo que vai transformar a sua vida. Você não tem nada de si mesmo. Até o ar que você respira é Deus que te dá. É Ele quem sustenta a tua existência. Quando nos aproximamos dele, ele nos mostra o quão limitados, dependentes, pequenos, fracos e miseráveis nós somos. E aí então nós entendemos que precisamos dele, E naquele momento aquela mulher diz: dá-me desta água, dá-me desta água. Jesus desperta o desejo daquela mulher. Aleluia. O que eu quero que você entenda, olha aqui para mim, o que eu quero que você hoje aqui entenda é que não existe nada em você que seja motivo de orgulho. Não existe nada em mim que seja motivo de orgulho. Nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes de Deus. Completamente dependentes de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus e precisamos de Deus. Mais uma vez Jesus surpreende aquela mulher de forma inconveniente, mais uma vez. Jesus dá o diagnóstico do pecado daquela mulher. Versículo de número 16, no versículo 15 ela pede: dá-me dessa água. No versículo 16 Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora olha aqui para mim, por que chamar o marido? Jesus estava falando com ela um assunto particular, pessoal, não tinha razão de chamar o marido, até porque ele não deveria ter começado a conversar com ela de acordo com a cultura deles, não é? Mas ele quebra o paradigma, ele quebra o protocolo, e ele começa a conversar com ela. O que ele não devia fazer, ele já fez. Por que agora ele diz: vai, chama o teu marido? Porque ele quer dar a ela o diagnóstico do pecado. Ele quer mostrar a ela a situação na qual ela está, e quer mostrar a ela que ela realmente precisa desta água. Vai, chama o teu marido e vem cá. E aí ela diz: não tenho marido. É provável que ela tenha pensado, né? Vamos voltar para o assunto da água, né? Mas ela diz: não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: isto disseste com verdade, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus dá a ela o diagnóstico do pecado e diz para ela: olha, você está vivendo uma vida de pecado. Você precisa de arrependimento. Você precisa de beber desta água. Você precisa de perdão.
Você precisa ser alcançado pela graça. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer a você que tem alguns na igreja que se acham muito santos, não é? Eu sou santo, não é? E aí vivem assim, ó, procurando alguém para atacar, para acertar, mirando em alguém, procurando um defeito no irmão, procurando um defeito na pessoa, para dizer está em pecado, está no erro, está fazendo errado. Eu quero abrir um parênteses e dizer a você que a graça de Deus é para os que não merecem. Se você acha que você merece, então ela não é para você. Então a graça de Deus, o presente de Deus, a misericórdia de Deus não é para você. A graça de Deus alcança nossas vidas quando nós entendemos que nós não merecemos. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. A graça de Deus nos alcança quando nós ainda estamos em pecado. A graça de Deus nos alcança quando nós não queremos ser vistos. Quando nós estamos indo ao poço no meio-dia, no calor do meio-dia, porque não queremos encontrar ninguém. A graça de Deus nos surpreende e fala conosco quando nós não queremos ouvir a voz dela ou dele. A graça de Deus vem falar-nos quando nós não queremos conversar com ele. É aí que ela nos surpreende. É por isso que você vê homens e mulheres que estão lá afundados no poço da lama, e quando ninguém espera, quando menos se espera, a palavra de Deus alcança o coração daquele homem, daquela mulher, e ele tem a vida transformada, ela tem a vida mudada, como que por um processo de metamorfose, e a vida daquele homem, daquela mulher nunca mais é a mesma. Sabe por quê? Porque a graça de Deus o alcançou, porque a graça de Deus mudou a história daquele homem e daquela mulher. Tenha um coração misericordioso quando você olhar para os outros. Tenha um coração misericordioso quando você olhar para os irmãos. E lembre-se que a graça de Deus é para os que não merecem. Lembre-se que a graça de Deus é para os que não merecem. Porque se merecessem, ela não seria graça. Ela seria apenas um cumprimento de uma obrigação, o pagamento de um salário. Mas a graça de Deus não é salário, ela é graça. Permita-me abrir um parênteses e falar mais alguma coisa sobre graça aqui. Eu não ia falar isso, mas eu faço questão de falar isso agora, porque eu sei que na vida da igreja evangélica no Brasil hoje existe uma compreensão muito rasa do que é graça. Olha aqui para mim, entenda uma coisa: graça não é a mesma coisa que misericórdia. Graça vai muito além da misericórdia. Misericórdia é quando você encontra um mendigo lá fora e você sente compaixão por ele, então você pega um dinheiro ou pega um pão, alguma coisa, e dá para aquele mendigo, dá para aquele morador de rua um pão, um dinheiro, um agasalho. Isso é misericórdia. Graça é muito mais que isso. Graça é quando você vem andando pela rua às 11 horas da noite, na escuridão da noite, e um morador de rua te aborda na escuridão da esquina, e ele bate em você, e ele rouba o teu relógio, ele rouba a tua carteira, o teu dinheiro, os teus cartões de crédito, e ele te machuca, e ele te deixa lá caído, e dali 2, 3 dias você encontra ele precisando de ajuda, caído na sarjeta, e você corre lá e você socorre ele, e você o perdoa de todo o coração, e dá a ele pão
tido 5 maridos, e agora tinha um marido que não era o marido de verdade, que não era o marido dela. Uma mulher pecadora, uma mulher com as quais as outras mulheres não queriam estar. É por isso que ela ia no poço ao meio-dia, quando ninguém ia, porque todas as mulheres iam juntas pela manhã, no romper da alva, quando não tinha muito sol, quando não estava quente. Mas ela não, ela ia ao meio-dia sozinha, porque as outras mulheres não queriam conversar com ela, porque ela tinha uma reputação manchada, porque ela tinha um nome manchado. Ela era aquela mulher para quem as outras olhavam e diziam: ela não, ela é uma mulher qualquer, ela é uma mulher da vida, ela trocou de marido muitas vezes, ela roubou o marido de outra. Mas é a ela que Jesus vai do calor do meio-dia, quando ninguém está lá. É com ela que Jesus fala, porque a graça de Deus transforma pecadores em adoradores. A graça de Deus transforma pecadores em verdadeiros adoradores. Jesus desperta o desejo daquela mulher, desejo de buscar e de servir a Deus. Ela diz a Jesus no versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Onde se deve adorar? Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, crê no que eu vou te dizer agora. Vem a hora em que nem neste monte, nem no monte Gerizim, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é a esses adoradores que o Pai procura. Deixa-me te dizer uma coisa nesta noite. A genuinidade da adoração não depende do lugar, do local. A genuinidade da adoração, a veracidade da adoração, depende muito mais de se conhecer aquele a quem se adora. Por isso Jesus diz a ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês têm vindo de uma tradição de adorar a Jeová e de adorar a deuses, a ídolos. Vocês misturaram a sua religião, vocês não conhecem a Deus verdadeiramente. Não importa se é em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim, não importa se é aqui no templo ou se é em casa. O que importa é que você conheça aquele quem você adora e que você o adore em espírito e em verdade. É que você o adore em espírito e em verdade. E aqui eu quero dizer outra coisa: adorar em espírito é adorar com sinceridade, adorar no fundo da alma, adorar com o coração contrito e quebrantado. Mas isso só não basta, porque você vai encontrar lá no catolicismo algumas pessoas que até andam de joelhos para pagar promessa, porque tem um coração sincero também. Você vai encontrar em outras religiões pessoas que fazem sacrifícios e muitas outras coisas, porque tem um coração sincero também. Precisa mais do que isso, precisa adorar em verdade, precisa se conhecer aquele a quem se adora.
Precisa se adorar o Deus verdadeiro, saber quem Ele é, saber que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é grande e que Ele também é justo, saber que Ele é fiel, saber que Ele não tarda, que Ele não falha, saber que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, saber que Ele é soberano, que domina e controla todas as coisas, saber que mesmo no momento da prova, da luta, mesmo no momento da dor e da enfermidade, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem a minha vida na palma de suas mãos. É saber disso e adorá-lo mesmo nesta hora. E se adorar a Deus em espírito e também em verdade. Aleluia. E a graça de Deus transforma pecadores como esta mulher em verdadeiros adoradores. A graça de Deus transforma pecadores como eu em verdadeiros adoradores. A graça de Deus transforma pecadores como você que está aqui hoje em verdadeiros adoradores. Se você ainda não teve a sua vida transformada, e eu estou falando isso porque não importa quantos anos você está na igreja, se você não conhece aquele a quem você adora, então você precisa nascer de novo. Então você precisa de deixar Jesus entrar na sua história, na sua vida e mudar a sua vida. Se você não conhece aquele a quem você adora, isso é idolatria. Então eu te convido hoje a se achegar em Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui hoje para mudar a sua vida. Ele está aqui hoje para transformar a sua história, para abençoar a sua vida. Ele está aqui hoje para dar sentido à sua vida, como Ele deu sentido à vida daquela mulher. Aquela mulher já não tinha mais sentido na sua vida. Ela fez tudo o que ela podia, ela buscou em tudo o que ela podia buscar. E ela já não tinha mais o que fazer, já não sabia mais o que fazer. Jesus chegou na vida dela e Jesus mudou a história dela. Ele está aqui hoje para transformar a tua vida. Se a tua vida ainda é uma vida de vazio, se a tua vida ainda é uma vida de insatisfação, muito obrigado. Se a tua vida ainda é uma vida de busca pelo prazer, de busca pela satisfação, se a tua vida ainda é uma vida de busca pela alegria, pela felicidade, entenda o que eu estou te dizendo. Você precisa se achegar a Jesus em quebrantamento. Você precisa entender que a tua situação é a mesma daquela mulher. Você precisa entender que em você não há merecimento algum. Em nós não há merecimento algum. Você precisa entender que para que alguma coisa verdadeiramente aconteça com você de novo, você precisa se achegar a Ele. Você precisa deixar que Ele entre. Você precisa deixar que Ele tome conta do seu coração, da sua vida. Você precisa deixar que Ele mude os seus pensamentos. Você precisa deixar que Ele traga cativo os seus pensamentos em obediência a Ele. Se os seus pensamentos estão fugindo da presença de Deus, então faça uma autoanálise, olhe para dentro de você. Seja sincero com você mesmo. Aproxime-se de Jesus hoje e diga: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história. Senhor, eu quero beber desta água. Eu quero beber desta água viva. No capítulo 7 do mesmo Evangelho de João, quando Jesus está em uma festa, na festa dos tabernáculos, Jesus volta a falar sobre a água viva, e Ele diz assim no último dia da festa, Ele diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Se alguém tem sede, venha me beba. Este é o convite de Jesus. Se existe uma insatisfação na sua alma, aproxime-se de Jesus. Beba desta água, diga a Ele: Senhor, eu quero beber desta água viva. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor transforme a minha realidade. Permita que Ele faça, que Ele opere na sua vida uma mudança real e profunda. Permita que Jesus seja o Senhor da sua história. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Apresente a sua vida a Ele. Eu não sei em que ponto desta mensagem a sua vida se enquadra. Eu não sei que parte desta mensagem falou contigo nesta noite, mas eu sei que esta palavra veio para falar ao coração de pessoas que estão aqui hoje. Então rasgue o seu coração e diga: Senhor, muda minha história. Senhor, abençoa minha vida. Ele está aqui hoje como ele esteve naquele poço, antecipando-se a você, chegando antes de você para dizer a você: eu quero mudar a sua vida. Feche os seus olhos se você ainda não fechou. E fale isso com o Senhor. Clame por Ele nesta hora. Peça-lhe. Ele é aquele que se identifica com você. Ele é aquele que quer comer na tua mesa, beber da tua botija, do teu cântaro. Ele é aquele que te pede: dá-me de beber, porque Ele quer se identificar contigo. Ele quer entrar na tua casa hoje, mudar a história da tua casa, do teu lar, da tua família. Permita que Ele entre nesta hora e diga a Ele: Senhor, tens liberdade de entrar. Diga a Ele: Senhor, tens liberdade de entrar e de agir na vida da minha família. Fale com Ele nesta hora. Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus. E nós apresentamos a Ti as nossas fraquezas. Apresentamos ao Senhor as nossas limitações. Apresentamos ao Senhor as nossas tão grandes limitações e fraquezas. Os nossos pecados, as nossas incongruências. Apresentamos ao Senhor a nossa vida nesta hora. Pedimos: muda a nossa história, Senhor. Visita o nosso lar. Visita nossos lares, visita nossas vidas. Visita a vida do Teu povo que está aqui nesta noite. Abençoa, transforma, restaura, renova, Senhor. Tu és o Deus que dá água viva. Tu és aquele que faz brotar no interior daquele que crê rios de água viva. É isto que nós pedimos, Senhor, que venha brotar agora no interior de cada um dos que aqui estão rios de água viva, rios de águas vivas. Muda, Senhor, a história do Teu povo. Abençoa-nos. Abençoa as nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Abençoa a Tua igreja que está reunida neste lugar. Nós pedimos, Senhor, que esta palavra encontre
lugar no coração de cada um dos teus filhos aqui. Que esta palavra fique guardada no coração dos teus eleitos que aqui estão, que ouviram e que talvez venham a ouvir esta mensagem. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar e que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos por meio desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar, a tua família, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço mais uma vez a liderança da igreja pelo convite. A evangelista Josué, a evangelista Osvaldo, que não está aqui hoje, mas na graça está. Eu agradeço pelo convite. É sempre para mim uma alegria muito grande estar aqui. Tá? Eu falo isso de todo o meu coração. E agradeço aos irmãos, né, pela recepção calorosa. Deus abençoe a vida desta igreja a cada dia e a cada ano, em nome de Jesus. Né? Muito obrigado. Deus abençoe.